Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22, Larga Brasa na TV. Eu quero dizer que por esses dias deve dar entrada na Câmara Municipal um projeto de mexer na chamada planta genérica de valores. Entendeu? Planta genérica de valores. E isto vai aumentar imposto. Isso vai aumentar imposto. Agora, há que se ter regras claras para esse aumento. Porque até há pouco tempo atrás falava-se em aumentar a planta genérica de valores, mas não se estabelecia quais os pontos em que os benefícios, as melhorias da cidade iriam influir neste aumento e qual o percentual. Seria bom estabelecer bem como fazer esse aumento, de que forma proceder à atualização. Porque se for aumento tem que passar pela Câmara mesmo e a Câmara precisa ver se vai aprovar. Certo? Já se fez um trabalho hercúleo para a arrecadação neste ano, mas se aumenta muito, pode-se matar a galinha dos ovos de ouro. Há outro aspecto que está sendo estudado pela Câmara e já foi enviado à mesma, é o de um refis municipal. Refis para que nós tenhamos aí um parcelamento dos débitos para com o município. Já já eles vão falar sobre isso. Tá para estourar. Só isso eu vou dizer. Cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, que tenhamos esta cautela e o caldinho de galinha que vai bem com este frio. Eu vou entrevistar agora o doutor Adão Ferreira de Freitas, formado em matemática, física, medicina, fez residência e especialização em clínica, médica e cardiologia. É mestre, tem doutorado em medicina na USP de Ribeirão Preto. Vocês veem que o homem, né, é gabaritado, concursado 2 vezes como médico emergencialista. Trabalhou mais de 20 anos no Pronto-Socorro Central e nos Pronto-Socorros da Vila Virgínia, Simeone, Castelo e mais de 20 postinhos de saúde. O doutor Adão foi vereador na última legislatura por 2 meses, onde se destacou por ter importantes projetos aprovados para a área de saúde. Doutor Adão, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todos. Bom, o senhor diz aqui, em primeiro lugar, que é importante que se mantenha o pronto-socorro central. Obviamente, o senhor conhece. O senhor trabalhou há 20 anos aí, um médico emergencialista, é isso? Isso mesmo, Morandini. É de grande importância pelo seguinte: o pronto-socorro central, na realidade, existe já prestando serviços, atendendo a situações de urgência e emergência há 70 anos. Sim. Quer dizer, todas essas décadas de serviço público prestado em uma situação de emergência, que, dada a sua localização geográfica, muito perto da rodoviária, as vias de acesso ao pronto-socorro central são fáceis de ser conduzidos até o pronto-socorro. O pronto-socorro sempre teve médicos concursados, gabaritados, trabalhando na sala de emergência. Os pacientes chegam, muitas vezes, em situação gravíssima. Se não fosse atendido assim, em questão de minutos, esses pacientes estariam mortos. Então, fechar o pronto-socorro, retirar essas equipes para outros locais seria um prejuízo enorme para o munícipe ribeirão-pretano e para qualquer pessoa que na situação de emergência, de acidente, de trauma, em que o primeiro atendimento é fácil de ser obtido, levando esse paciente ao pronto-socorro. Bem, o senhor está se colocando à disposição de uma comissão que foi formada para o senhor dar o seu testemunho a respeito da importância de permanecer o pronto-socorro ali. Eu vou te colocar um questionamento. O doutor Sandro Scarpellini, ele me disse o seguinte, que aquele local já está pronto e acabado. Que se for depender de outro, até você formatá-lo dentro daquilo que se espera de um hospital para fazer o AME,
Obviamente que vai se deixar para depois a verba do Estado, e o que é difícil depois conseguir. Então ele acha que pela emergência deveria ser ali. O que o senhor acha e o que o senhor se contrapõe? Não, eu coloco o seguinte como alternativa para o doutor Sandro. O doutor Sandro é um colega nosso. Ele trabalhou lá no pronto-socorro junto com nós durante muitos anos. Ele foi chefe de uma divisão também no pronto-socorro. Ele conhece muito bem o problema. Ora, o projeto alternativo que eu apresento é baseado em conversas e diálogos com equipes de emergência, com médicos que trabalham no pronto-socorro e principalmente com pacientes que comparecem todos os dias no pronto-socorro em número de 400 a 500 pacientes por dia que são atendidos. Ora, a construção em si, eu já tive também a oportunidade de conversar com engenheiros. Ora, o que esses amigos meus engenheiros sugeriram para mim? Sugeriram o seguinte: não é verdade que o pronto-socorro é o local ideal para essa ampliação, digamos assim. Ora, existem outros locais. Quais seriam, por exemplo? O próprio NGA da Rua Minas, que já tem uma tradição de atendimento. Mas o NGA tem vários setores, né? Muito desativado o espaço anexo, inclusive que o laboratório Adolfo Lutz. Mas ele tem as condições para abrigar a AME? Melhor do que o protocolo central. Mas eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Com relação à chegada do paciente na Rua Minas é fácil, a ambulância pode ter acesso facilmente também, e além disso, a construção de um novo baseado nesse dinheiro que deve vir é muito fácil, porque as obras de engenharia hoje em dia elas estão muito evoluídas e constrói-se edifícios, construções enormes num curtíssimo espaço de tempo. Isto porque a construção de uma obra qualquer envolve um projeto geral e vários projetos subsidiados daquele. Por exemplo, se ele levantar uma construção, existe o projeto geral da construção civil, um projeto hidráulico, que é do encanamento, existe o projeto elétrico, existe o projeto de design de interior, que trabalha tudo junto. São módulos. Mas vai custar para o município. Não, mas a verba é do Estado. A verba do Estado para funcionar. Isso, e mesmo para o município, por exemplo. Se for fazer uma adaptação, a adaptação também é cara. E no próprio pronto-socorro já existia um AME. Por exemplo, existia 12 médicos especialistas trabalhando lá. O pessoal foi ver agora lá em Limeira e disse que gostou muito. E isso pode ser construído aqui também. Por exemplo, se for adaptado, adapta de outro local. Por exemplo, da Rua Minas tem. O próprio UBS da Rua Cuiabá também é muito mais adequada para uma situação dessa. Lá tem condições agora? Perfeitamente. E por que quer colocar o pronto-socorro lá? Essa é a pergunta que eu faço também. Quer dizer, por que ali? Essa é uma situação, Morandir, com todo respeito, mas é uma situação menos inteligente de todas que se apresenta. Qual é a mais inteligente? Seria a construção. Bom, não dá tempo. Então faz adaptação. Aonde? Em outro local, que não seja aquele. O protocolo central, inclusive, é uma área tombada. É uma área que não pode ser ampliada, poderia ser vertical, aquilo ali. Vertical é a mesma coisa que construir uma nova. Quer dizer, então é uma situação que a ideia nossa é uma ideia muito mais objetiva, prática, econômica e inteligente. Os funcionários estão lutando por isso, né? Não querem. Na verdade, os funcionários, eles ajudam muito porque são trabalhadores. Não, eles não querem que mude. Mas na verdade, viu, Morandini, o que eu quero dizer é o seguinte, que a colocação de uma pessoa que esteja ali, funcionando, tudo certo, estão ajudando, estão contribuindo. Eles não estão fazendo movimento para resguardar lugares para trabalhar, até porque quando a pessoa é concursada no serviço público, ele trabalha onde existe vaga para ele trabalhar. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Quero que você seja franco. Tranquilo. Quais são os nós da saúde de Ribeirão Preto? Ô, Morandini, quais são os nós? Primeiro, baixa remuneração. Por exemplo, é um nó? Claro que é. Quanto que vocês recebem aqui para um plantão, por exemplo? O Morandini, o plantão está em torno de 900. Aqui? Isso, 1.000. E por aí, quanto é que estão pagando? 2.200, 2.300. Então, quer dizer, não tem médico aqui porque eles preferem trabalhar em outros municípios menores. Morandini, eu fiz um estudo. Todos os dias aqui em Ribeirão Preto, 68 médicos levantam de manhã, tomam banho, entram dentro do carro e vão trabalhar fora de Ribeirão. Eles vão fazer um tour, né? Vão fazer um tour. Faz um plantão aqui, outro lá, outro lá. É muito mais bem remunerado, viu, Morandini? As condições de trabalho são muito melhores. Não fixa o profissional.
Um outro aspecto também, viu, Morandini, que também é muito discutível, é a terceirização dos serviços. E essa terceirização? Não funciona do meu ponto de vista prático, porque eu vivi a experiência, porque não fixa o profissional do local e nos pacientes. E o Hospital Santa Lídia? É um desastre o que existe hoje, Morandini. O Hospital Santa Lídia não cumpre nenhuma... Sob intervenção judicial. Mas é preciso que haja essa intervenção e o quanto antes. Quer dizer, nunca... Qual é o problema ali? O problema ali é a falta de estrutura e, em resumo, também a politicagem que o governo anterior imprimiu. Politicagem? Não deu certo aquilo lá, viu? Não é um hospital do município. Mas é a única coisa que está tendo vaga hoje? Morandini, tem... Os hospitais, o setor de regulação, não tem vaga para internar? E lá também não tem, Morandini, é lotado de gente. Por exemplo, todos os hospitais estão abarrotados. O gargalo aparece em todos esses locais. Em resumo, é uma questão de remuneração. O senhor é funcionário municipal? Municipal, concursado 2 vezes, fui aposentado já e... E o senhor não tem medo? De? Ué. Não. E tomar um chute. Não, eu não tenho medo nenhum, viu, Morandini? Primeiro que o senhor não pode ser atingido, né? Não, Morandini, também... Só se for através de uma sindicância. Eu não tenho esse tipo de preocupação, viu, Morandini? A minha preocupação é contribuir para melhorar a saúde em Ribeirão Preto. E o senhor foi vereador durante 2 meses? O senhor contribuiu com alguma coisa? Morandini, eu tive 5 projetos, todos eles aprovados, com nenhum voto contra. Qual o mais importante? O mais importante, viu, Morandini, é a instituição dos programas das doenças crônicas, de hipertensão, de diabetes, o tabagismo. E eu coloquei toda a essência do meu trabalho nesse componente aqui. Ajudar... E nenhum deles foi colocado na prática? Vai ser colocado no decorrer do ano, viu, Morandini? Quando a turma morrer? Pois é, Morandini. Aí eu acredito que o próprio prefeito vai agilizar isso aí, porque quando ele sancionou um dos meus projetos, ele telefonou para mim, dando os parabéns pela relevância do projeto que ele estava sancionando e que eu tinha apresentado. Parabéns, então. Muito obrigado, viu, Morandini? O senhor volta a ser candidato ou não? Então, Morandini, isso aí no momento... Ou já cansou? Não estou pensando no problema, é uma questão... Vem com essa para cima de mim, doutor. É uma questão... doutor... É uma questão... Normalmente, eu estou aqui para o bem do povo, felicidade geral da nação. Como dizia aquele outro, o povo querem, entre aspas. Eu estou disposto a continuar colaborando. Aí, doutor, viu? Gostei do meu amigo. Muito obrigado, Morandini. Doutor Adão Ferreira de Freitas. Isso é um baluarte da medicina. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Morandini, obrigado a todos. Daqui a pouco eu vou falar com o Teru e com a Franciele, né? O Teru é do Tanabata, a Franciele é do Direito de Trabalho. Depois tem o Carlos Eduardo, doutor Carlos Eduardo Alencastre, do DAE e também, importante, da Associação de Engenharia, Arquitetura e etc. etc. Depois do intervalo, já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brazolaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você.
direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar Larga Brasa na TV. O Teru Abe, ele é do grupo dos japoneses aqui, dos nipônicos e tal, né? Aliás, pouca gente sabe que nós temos aqui, na nossa região, que já foi de Ribeirão Preto, porque pertence a Guatapará, o pessoal da JAMIC, Japan Migration Corporation, que é da Mombuca. Um pessoal solidário. Aliás, é uma das poucas fábricas de tatame no Brasil. Boa tarde. É verdade? Boa tarde, verdade, sim. É uma das poucas fábricas de tatame. Uma das poucas fábricas do tatame original, que é feito de palha de arroz. Sim. Porque hoje já estão substituindo por plástico. Outra coisa. Eu acompanhei muitas vezes o trabalho da associação que envolvia os japoneses lá da Mombuca. Mombuca, que é um exemplo de produção agrícola, de ovos principalmente, né? E, inclusive, tínhamos lá o bicho da seda, não sei se ainda temos. O bicho da seda Não tem mais. Era um trabalho que eles tinham lá maravilhoso. Entre vários setores de produção agrícola, eles tinham as amoreiras. As amoreiras. E parece que o bicho da seda se alimenta das folhas da amora, né? E eles trabalhavam sempre conjunto ali, de uma forma... Eu fui quem instalou o serviço de telefonia, eu era o superintendente, e eles tinham uma preocupação com a solidariedade. Para quem não sabe, nós tínhamos aqueles da guerra que vieram para cá, que o governo imperial japonês mandou, muitos comandantes de navios, certo? Tínhamos até kamikazes que não pularam no avião, que não ejetaram o avião e colocaram em cima de navios. Eles foram preparados e não. E muitas pessoas da alta comandatura da guerra vieram aqui como simples trabalhadores agrícolas. Verdade? Eu entrevistei vários. Verdade. Teru, eles faziam uma festa muito bonita lá na Mombuca. Uma festa maravilhosa. Eles tinham um tipo de uma dança japonesa que era carregada das tradições, não é isso? Em que eles se apresentavam de forma maravilhosa. Aí, primeiramente, eles vieram para Ribeirão Preto e se apresentavam diante do Teatro Pedro II, na Esplanada. Era uma festa linda. E aí, depois, resolveu-se fazer um mix do alimento e das tradições japonesas aqui no Mosteiro de São Bento. E que foi um marco. Foi uma das melhores, junto com a italiana, etc., das melhores representatividades dos povos que acorreram para a América. Naquele tempo se dizia, vieram fazer a América. Fala alguma coisa, Teru, que agora você só ouviu. Como, aliás, o bom oriental. Então, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui, em nome da Comissão do Tanabata, para apresentar este ano o 23º. 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 Em 94 nós começamos em frente ao Teatro Pedro II. Nós ficamos 2 anos, a festa aumentou, nós passamos para o Morro de São Bento, onde a gente apresenta tanto a parte cultural do Oriente, como também as comidas que nós vamos apresentar esse ano. Aumentou tanto que nós tivemos que passar para o Morro de São Bento. Nós temos aqui uma associação também do japonês, né? Nós temos 2 sociedades, a Associação Nippon, Sim. que já é mais dos descendentes, e a Associação Cultural Japonesa, onde eles mantêm mais a tradição que aqui... Que era lá do Recreio das Acácias, não? Não, dos Acácias é a Associação Nippon. E aqui na Monsenhor Siqueira... Monsenhor Siqueira eu já estive lá, inclusive. Lá já são os mais Fui tradicionais. homenageado uma vez pela colônia. Isso.
E aqui é um dos mais antigos. Os Né? mais antigos. Nós temos ainda aqui japoneses que vieram no Kassato Maru? Não. Não, Já foi em 1908 já não tinha. não tem. Mas nós temos aqui um templo budista Sei. muito Vila tradicional Carvalho. na Vila Carvalho. É, muito bonito. Muito bonito. E a maioria dos ribeirão-pretanos não conhece. Não conhece. Então, Eu o templo conheço, é feito tinha uma com senhora esculturas. que tomava conta, não É, sei Dona se Inês, continua lá, a Dona Inês, o marido faleceu, ela está em São Paulo, Está em ela São já não Paulo. fica mais aqui. Mas ela tomava Tomava conta. conta. E era, olha, o cerimonial era lindíssimo. E continua. O pessoal não vai. E pode entrar qualquer um, né? Pode. Vocês tinham também, na rua Capitão Solomão, um outro templo, que funcionou ali um tempo. É, mas esse Muito já antigo. é muito antigo, Muito já antigo. não tem mais. É. E depois lá na Vila Carvalho. Vila Carvalho. E é lindo. Lá dentro as tradições, né? E o que nós estamos tentando resgatar, nós estamos publicando na mídia vários aspectos da nossa sociedade, da colônia. Tem também o bater dos Tem. tambores, né? Esse ano são várias apresentações de tambores e nós temos 2 palcos esse ano. Não ficamos mais no palco tradicional. Uma festa aumentou muito e houve um pedido para que se incorporasse as tradições novas do Japão moderno, que é o cosplay, mangá, essa parte de desenhos que foram para o palco agora jovem, o palco Senenkai, que eles falam, o palco jovem. Nós vamos ter 2 palcos esse É ano. interessante que também houve assim, uma aproximação muito grande dos brasileiros descendentes de japoneses que foram trabalhar no Japão. Então vivenciaram a cultura japonesa. Agora, por exemplo, parece que nós temos a Florada das Cerejeiras, é isso? Terminou agora em Terminou? abril, né? É. Mas Mas aqueles que foram na época que o Japão estava precisando de mão de obra e se pagava muito bem, depois houve um declínio, agora parece-me que eles estão pedindo novamente os Mas DKC. eles reclamavam que o japonês trabalhava muito, né? Bom, Ganhava bem, mas trabalhava muito. Tem que trabalhar. Não tem sábado, não tem domingo, não tem madrugada. Isso é verdade. Voto contínuo. isso é verdade, É. verdade. Vai pensar que vai lá para ficar na moleza. Não. Porque moleza come minhoca, né? Mas é uma beleza. E a comida japonesa, né? Esse ano, nós estamos, como o ano passado não houve Sim. o Tanabata, esse ano nós estamos esperando em torno de 65 mil, 70 Quantos mil. dias? 2 dias e meio. Sábado, não, sexta 65 mil pessoas. Sexta-feira começa às 19 horas, sábado e domingo, a partir das 10 horas Tem da manhã. alguma representação religiosa? Quem faz o Tanabata, quem faz a abertura, é um monge shintoísta, porque o Tanabata, diz, é a lenda das estrelas. É um folclore que foi incorporado da China, eles têm mais de 3.000 anos, esse nome, e há 1.600 anos está no Japão. É novinho, não é? Coisa recente, né? 1.600 anos, E é 3.000 anos. E ele vem de uma região de Miyagi-Ken, que foi aquela região onde teve o tsunami. Sim. E aí é um festival que diz que é o encontro de 2 enamorados. É um mês de julho, que eles eram pastores, não queriam trabalhar, e o castigo eles foram transformados em estrelas. É a estrela alfa e a beta, que encontram uma vez por ano. É nessa época. É nessa época agora de julho. E quando começa o Tanabata? Tanabata começa agora no dia 14, Agora vai pertinho, né? Essa agora semana. sexta-feira, E vai até domingo. até domingo. E é caro comprar comida e tudo mais e tal? Não tão caro Tem porque... tudo esse nome de comida japonesa que você encontra por aí nos... E você vê restaurantes, né? que Tem comida japonesa? o japonês... Tem comida Não, a maioria é chinesa. só comida japonesa. Só japonesa. É. E Por também exemplo, dá os nomes aí. tem sukiyaki, tem yakitori, yakiniku. Sukiyaki é aquela carne de porco Carne, que é feita. E vai misturado ter com legumes. O yakisoba, que é o Yakisoba carro, é bom também. o É um carro-chefe. macarrão, É, com carne, com com uma carne. opção de coisa, né? Aí, esse vai ser o nosso carro-chefe. Yakisoba. E tem vários. Após o início do Tanabata em Ribeirão,
Aqui em Ribeirão tinha 2 restaurantes japoneses. 2. 2, em 1994, por aí. Sushi, esse negócio. Sashimi. Hoje Sashimi. tem mais de 40 restaurantes. Sashimi também. Sashimi tem, de todo tipo. E o ocidental conhece todo tipo de comida. E sabe falar bem o nome das Não, o sukiyaki é uma delícia. É que eles não fazem fácil por aí, porque o porque o sukiyaki sukiyaki já é mais- demora. Demora. Não é brinquedo, não. Não serve para esse tipo de evento. Não, Tá muito demora. difícil. É para você fazer em casa, reunindo a família, Em volta cada um da faz uma mesa. parte, cada Tá um faz uma sabendo parte. bem, né? E coloca com legumes. É isso. E o broto de bambu, onde é que se compra aí? Esse broto de bambu é melhor que palmito. Tanto é que tem uma barraca nossa que eles fazem o pastel de broto de bambu. É uma delícia. Uma barraca só. Mas quero saber onde compra o broto de bambu. Tinha um japonesinho antigo que andava por aí Eles vendendo. vendiam. Parece que morreu, Ele não está mais, ele já faleceu. faleceu. E Mas agora, ele vendia o broto de bambu. quem Ele tem- processava o broto de bambu. Quem tem o broto de bambu é na época de novembro, dezembro, janeiro. Sim. Época da chuva. Mas ele deixa. Ele colhe e deixa em conserva. Conserva. Onde que encontra? Aí também meio difícil. No mercado, de vez em quando, no mercado central. É. Vamos procurar. É uma delícia o broto de bambu. Muito bom. Muito bom. Então me conta mais um pouquinho do Tanabata. Vamos ter Você é bastante colega novidade. do Carlos Eduardo Alencar. Você é engenheiro também, né? Sim. Se formaram Estudamos junto. juntos, formamos Você juntos. ganhou um Volks no dia, né? É. Como é que eu sei? Bom, mas que história, hein? Você vê Tô que coisa, eu sabendo. conheço a vida. É perigoso. Só posso aqui dizer a publicável. Tá certo? Teru, mais alguma coisa que você quer Não, dizer? nós chamamos a população. Infelizmente, o ano passado. Começa não na teve. sexta-feira. Sexta, A que horas? às 19 horas. Por que não houve o ano passado? Houve falta de aporte do ICMS, porque sem dinheiro você não faz. Como assim? É o PROAC. E não deu? Não teve captação ano passado, por causa da crise. E esse ano? Esse ano, graças a Deus, as firmas de Ribeirão Preto nos já ajudaram muito. PROAC E nós- é o do governo do estado de São O Paulo. governo do Estado, ICMS do Estado. E é uma arte, né? Milenar. Por isso, não é uma quermesse. Tem gente que está confundindo Tanabata com mas quermesse. que Não seja é. quermesse, Nós seja o temos- que for. Nós temos 2 palcos para divulgar a cultura oriental. Como os italianos também fazem. Fazem. Né? O Toninho, muito amigo nosso, ele Claro. vai fazer em seguida. Terua, muito obrigado, parabéns, sucesso, hein? Obrigado Quem sabe por estar eu vou aqui, dar um por pulo você lá. poder divulgar o Se Tanabata. quiser dar um pulo na rádio também, tô às horas, 7 horas da manhã. Tô lá. Obrigado. Tá bom? Olha, vale a pena, gente. Franciele Bauman. Franciele Bauman, tem um nome assim, né? Ela é advogada especialista em direito trabalhista. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Nós estamos tendo mudança, esses dias parece que vão ter aí o checkmate na mudança, né? Certo? Amanhã, Amanhã? às 11 horas. Amanhã. No que está previsto pela lei depois das modificações? O que vai ajudar, o que vai atrapalhar? Então, as principais modificações é que, a partir de agora, o empregado terá condições de negociar diretamente com o empregador. Banco de horas, o intervalo entre a jornada, as férias. Porém, ao mesmo tempo, que é interessante, a gente tem situações que já costumeiramente nós sabemos que não é tão interessante para o empregado. Porque se a lei agora, por exemplo, intervalo entre a jornada, que é algo que a gente sabe, nosso intervalo de repouso e refeição, é hoje, pela lei, pela CLT, de 1 hora. Com a aprovação do projeto, vai ser de 30 minutos, no mínimo. Claro que a maioria das empresas vão embarcar os 30 minutos, né, como obrigatório, entre aspas, vamos assim dizer. Bom, até que se, numa situação de hoje, fosse contingencial esta mudança para poder aproveitar o empregado, eu até acho que poderia aceitar. Mas desde que, ao depois, quando tiver estabilizado o sistema aí financeiro, econômico, etc., se voltasse ao que era, ou tivesse outra opção. Porque hoje, minha querida, aquela história, se você não tem onde trabalhar, seja 30, seja 1 hora, você vai ficar em casa coçando, né? E aí tem que verificar isso. Exatamente. Então, precisa ser feita a reforma? Precisa, né? Nós já tivemos
várias modificações, desde a CLT, que encontra-se em defasagem em muitos aspectos, mas precisaria de mais negociações também. E tem outros itens, né? Sim, não as vamos mexer férias. na questão da gravidez da mulher. Não, esse Pelo amor que de Deus. que é um caso que nos causa arrepios. Claro. Tendo em vista, se você Mas colocar... quando começa devagarzinho, diz que de concessão em concessão a moça perde a virgindade, né? Não pode aí deixando acontecer, né, Marcelo? Exatamente. Então, encontramos em situações difíceis. As férias, por exemplo, algo que pode ser negociado, sim. Né? Já temos hoje, por fora mesmo, né, ilegalmente, mas beneficiando o próprio empregado, a divisão das férias. Só que vem 15, a lei... 15, 10. Só que aí vem a lei hoje, fala que vai ser 15 dias, pode ser 3 vezes e parcelado o pagamento das férias, né? Que nos causa também uma preocupação, porque tem a nossa Constituição que dá esse direito, que não vem da CLT, vem constitucional, pagamento de 1/3, para que o próprio empregado possa usufruir melhor as Eu férias. acredito que amanhã nós teremos mudanças na legislação, porque ninguém vai enfrentar o povo aí fora, né? Tendo medidas draconianas e cortando, não privilégios, mas direitos, né? Sim. Então, obviamente, que amanhã nós vamos ter mudança. Então, eu trouxe você aqui para a gente colocar algumas coisas, porque, obviamente, que o povo está indo como vaca para o matadouro. Ninguém sabe o que está acontecendo. Exatamente. Os representantes lá em cima não discutem muito e mesmo os sindicalistas não dão opções para o trabalhador para que eles tenham assim, uma visão do futuro. É isso? Exato. Por exemplo, amanhã já vai ser a votação. Se não tiver nenhuma alteração, já vai direto para o Temer, para ele sancionar. Essa é a nossa preocupação. Então é isso. Apesar de, acho que foram 864 tentativas de emenda, mas nenhuma foi aceita, né? Então, nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos aguardar essa votação, deixar publicar no Diário Oficial, porque até então não é lei, certo? Certo. Só depois dele sancionar e publicar, e aí nós vamos discutir. Vou trazer alguns advogados da área trabalhista e vamos debater isso. Você topa? Opa! Tá. Muito obrigado a você. Eu que agradeço. Daqui a pouco, o Carlos Eduardo Alencastre, eu quero falar com ele sobre a posição da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, né? Porque tem uma coisa muito importante. Tem um plano diretor. E o Comur está funcionando lá. Está com todo o apoio. E sem o Comur não tem plano diretor. É lei. Duralex é de lex. É isso aí. Por intervalo. Até já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você.
direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Carlos Eduardo Alencastre, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Sempre Você bom é do estar aqui. DAEI, todo mundo conhece DAEI, mas sabe que você tem 1001 atividades. Sim. É um bombril, 1001 utilidades. Departamento de Águas e Energia Elétrica, claro. Associação de Engenharia, E mais Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Isso. É verdade. Eu estava falando sobre a importância desses setores estarem ligados com o Comur também à confecção do plano diretor. Sim. Se você tem uma equipe de profissionais que não tem como colocar para fora a sua visão futurista de uma cidade, porque não existem leis para isso, obviamente que o pessoal fica frustrado e amarrado. Sim. Não pode eclodir positivamente a cidade. Né? Sim. Nós andamos até nos reunindo lá na associação, junto com membros da CIP, do Sinduscom, da OAB, e fizemos 3 reuniões para analisar o plano, como que está indo, toda essa questão do limite de expansão urbana, que isso está um imbróglio, né, Morandini? Você tinha uma lei que te dava um limite de expansão urbana, essa lei caiu, voltou para a lei antiga, enfim. Aqui está o samba do crioulo doido. Ficou o samba do crioulo doido. Então, eu acho que nós temos que consertar isso, pelo menos de pronto, para que as pessoas, os investidores, enfim, elas tenham um norte aí, um marco legal para poder fazer os seus empreendimentos, enfim, a cidade crescer com um certo ordenamento importante. Agora, nessas discussões, o que surgiu também, Morandini, é uma preocupação muito grande, que quando você está estudando o plano diretor, a gente pensa muito na expansão urbana, nessas questões todas, mas a gente também tem que olhar o lado da questão das redes de distribuição de água, das redes de coleta de aliás, esgoto. Que é o maior problema de Ribeirão. Né? Sim, a questão das inundações, das enchentes, como é que está o plano de drenagem, se ele pode ser empregado, até porque essas coisas são feitas, são vários planos que foram feitos, principalmente de drenagem, é feita uma parte, aí isso para, não se persegue mais, dá continuidade, né? E acaba a cidade, nós tivemos algumas crises hídricas, não tem tido chuvas tão abundantes, mas elas podem voltar e acabar inundando pontos, né? Que se achava resolvido, pode voltar a ocorrer. Porque então, a gente quanto tem mais que ter... você impermeabiliza as ruas, sim, mas você vai trazer água. Você está crescendo. O crescimento da cidade foi maciçamente para a Zona Sul, que é justamente a cabeceira dos rios, né? Então, como você vai impermeabilizando, você vai pavimentando a cidade, urbanizando, criando bairros, novos bairros, você está impermeabilizando. E as chuvas acabam escoando, chegando mais rápido ao fundo de vale, aos rios, e isso vai... você vai ter problemas lá na Zona Sul, com certeza não, mas vai ter no centro da cidade, na Zona Norte, você vai transferindo essas inundações. Então a gente tem que olhar esse lado também da questão, a questão muito importante também, que a gente estamos atentos, é a questão da ocupação da Zona Leste, porque lá é a área da recarga do aquífero Guarani. E a gente tem que estar atento mas como não essa precisamos ocupação. só ficar fixados na recarga do aquífero. Nós temos que ter o total, né? Sim, dos problemas. sim. Porque isso é um item, né? Isso é um item, mas a questão lá é que importante. lá é uma área sensível. Não, Por um lá item que entra importante, água. né? Muito Vital, importante. vital. Muito importante. Lógico que a gente tem que olhar toda a cidade, né? O centro, o norte, o sul, o leste, o oeste. Mas a Zona Leste é uma Mas área nós sensível. precisamos ter esse plano diretor.
Sim. Urgentemente. Eu acho que esse plano deve ser aprovado, deve ser votado em breve. Eu tenho a impressão que setembro, meados de outubro, isso já deve estar na Câmara, já deve estar bem encaminhado. Porém, a gente deve nunca parar de pensar na cidade de Ribeirão Preto, Claro. no seu desenvolvimento. Então, ato contínuo dessa aprovação do plano diretor, eu acho que a gente deve continuar. Porque tem que burilá-lo, sim, melhorá-lo. tem que ser melhorado. E não dá para fazer isso agora. Agora temos questões importantes, questões legais até, e ele deve ser aprovado, mas eu acho que um plano mais completo, um plano com maior eficiência para Ribeirão Preto deverá ser estudado por mais uns 3 ou 4 anos para se chegar a uma peça... Mas tem que fazer a base, né? Sim, uma peça bem importante Porque nós não para o temos, para vocês, principalmente profissionais, não temos o Código de Obras. Pois é. O nosso é do tempo do Zagaia. Pois é, essas leis complementares, elas têm que ser... já começar Fizeram a aqui, pensar nisso. Fizeram aí o Plano Cidade Limpa, sem que se votasse o mobiliário urbano. Sim. Quer dizer, vai ficando uma coisa truncada. Vai Truncada ficando e depois... uma colcha de retalhos. E isso não funciona. Nós temos que pensar em todas E as você, questões. como diretor da RE, tem que estar tudo dentro desse contexto, né? Sim. Aonde pensa o pessoal de águas. Sim, tem isso. Essa questão do desenvolvimento urbano é muito importante. Nós pensamos isso como diretor do DAI e também como presidente da EARP. Temos que dar a nossa contribuição. A EARP é uma associação que deve dar o seu testemunho, deve estar sempre participando das questões da cidade. Isso é importante. Eu quero agradecer a você que sempre vem aqui, Sim. sempre nos atende. Sempre é muito bom vir participa. É importante que você colabora com o desenvolvimento da cidade. Sim. Isso é muito importante. A gente faz, assim, procura desempenhar. Fora isso, também tem Rotary. Tem Rotary, tem fora as coisas que não são de Ribeirão Preto ainda, representações lá no Conselho Nacional. Bacia do Pardo. Do Comitê da Bacia do Pardo, que é uma questão regional. Então a gente está sempre atuando aí. Se tiver saúde, estamos aí. Claro, eu estava ouvindo também, só nisso daí rapidinho, que está havendo problema no Rio Grande, né? Está havendo problema no Rio Grande com a questão dos que estão indo procurar diamante. Os mineradores. Os mineradores. Pois é. O Rio Grande também tem seu comitê, está atuante, está sendo construído, está elaborando seu plano de bacia. Então, eu acho que a gente vai caminhar aí para um futuro melhor, eu acredito. Está melhorando a questão? Eu acho que está melhorando. A gente está terminando algumas estações de tratamento de esgoto aqui no Rio Pardo. Estão faltando duas, né? Estão faltando duas. Jardinópolis e Serrana. Duas. Mas não vai isso para frente. Cada vez parece que tem caveira de burro enterrada. Olha, é o seguinte, com essa crise que nós vivemos no país, essa crise econômica, o Estado também deu uma reduzida no investimento, mas está indo, a obra está devagar, mas está. Nós devemos concluir Serrana e Jardinópolis agora, no começo do ano que vem. Obrigado. Só um minutinho aí, Carlos Eduardo. Sim, eu estou recebendo a visita do Isaac Antunes. Ele esteve em Brasília buscando uma porção de recursos para Ribeirão Preto. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, Morandini. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. O que você conseguiu em Brasília? O que você está trazendo? Quero saber da questão do aeroporto Leite Lopes. Morandini, em primeiro eu tive um almoço com as lideranças... Você foi com o Lincoln, vocês dois foram para lá, Isso, né? Foi o vereador Lincoln e o vereador Otoniel. Eu tive que cumprir uma agenda do Partido da República, eu fiquei muito feliz, recebi um convite para participar do almoço das lideranças nacionais do Partido da República. E nesse almoço encontrei depois o deputado Tiririca, junto com os vereadores Otoniel Lima e Lincoln Fernandes, conseguimos uma emenda de R$500 mil para a infraestrutura aqui para Ribeirão e depois uma audiência com o ministro Maurício Quintela, que é do nosso partido, foi líder da nossa bancada no ano passado. E ele disse que no segundo semestre os 85 milhões já estão empenhados para começar as obras no aeroporto Leite Lopes.
Fiquei muito feliz. Sei que tem empenho de outros vereadores, inclusive o vereador Alessandro Maraca preside uma comissão de estudo a respeito do assunto, mas nós estivemos na fonte. Você não pode perder a oportunidade. Exatamente. Nós estivemos na fonte. Eu já tenho um relacionamento com o ministro Maurício Quintela desde quando... Você é o presidente do partido aqui, né? Isso, aqui em Ribeirão e em 48 municípios da nossa região. Então, eu também tenho um suporte deles e nós conseguimos essa audiência. Então, foi muito proveitoso. O ministro vai estar em Ribeirão no final do ano, acompanhando as obras também, e vai fazer uma audiência pública junto com os vereadores. Dependendo da situação. Infelizmente, a instabilidade está imperando. Lá em Brasília está todo mundo... Infelizmente, Morandini. Mas eu acredito que eles vão achar uma solução positiva para o Brasil. Nós não podemos ficar, nem como população, nem como político, à mercê das coisas de Brasília. Então, que tudo possa encaminhar o mais rápido possível para uma solução e que nós possamos trazer logo essa emenda para Ribeirão Preto e também esses 85 milhões para o aeroporto. A emenda chega logo, certeza. Os 85 só depois do segundo semestre. Isso. Agora, uma outra coisa. Com relação a Ribeirão Preto, como é que está, vamos dizer assim, prefeito, Câmara, como é que vocês estão? Morandini, já chegou lá a planta genérica de valores modificada? Não. Para ser modificada? Não. Hoje o que está na pauta... Refis? É o Refis. Hoje o que está na pauta é o Refis e a agência reguladora também. Sim, aquela... Isso nós estamos discutindo, inclusive amanhã nós temos uma reunião com toda a assessoria jurídica. Amanhã que vai ser votado. Isso, não, nós vamos discutir tecnicamente, ainda não foi lido no plenário. Então, existem dúvidas de alguns colegas vereadores. Eu acredito, a agência ela vai ter um custo, mas ela também vai... Quanto? 1 milhão por ano, é isso? Isso, porque tem 5 cargos técnicos que têm um valor acima da média do setor público. Mas também é uma agência reguladora que não vai sofrer influência política, na minha modesta opinião. Então, acho que toda vez que você regula um serviço público, você começa a dar maior tecnicidade e foge daquele embate político, do caráter político. Mas nós vamos reunir amanhã para discutir tecnicamente todas as questões e também, se possível, fazer alguma alteração, alguma emenda ou então apresentar um substitutivo também, Morandini. Bom, substitutivo é difícil, né? Que a base do prefeito pode negar e aí em banana. Pode ser, né, Morandini? Mas o plenário é isso. Mas e o Refis? Nós vamos defender e o Refis? As ideias. E o Refis é o parcelamento de débitos. Tem uma série de conjuminâncias lá, quem paga um pouco maior no começo, tem mais tempo. Isso, um prazo maior. O que eu saindo do programa... Sei que vai entrar amanhã. Ou tá para entrar, não sei. Eu saindo do programa, Morandini, eu vou encontrar a minha assessoria técnica do gabinete para, na parte da tarde de hoje, estudar bem o projeto para não votar de afogadilho. Então, quando a gente tiver tranquilidade e conhecimento de causa para votar consciente, a minha opinião é que seja encaminhado para o plenário. Enquanto não, que fique lá tramitando. Você é o presidente da Comissão de Justiça. Isso. Vou distribuir a relatoria desse projeto na tarde de hoje também. Então, você sabe. Você sabe. Mas o tempo... Você sabe, mas não conta. Pode pôr no pau de arara que ele não conta. O tempo é soberano e é do plenário, né? Acho que a Casa de Leis de Ribeirão Preto está se posicionando com muita tecnicidade e eu costumo dizer nos bastidores lá que o prazo é nosso. A população está carente de uma solução imediata para Ribeirão Preto e como nós temos a responsabilidade do tempo, acho que tem que ser tudo... bem com muita agilidade, mas também, como eu falei, com muita tecnicidade, né, A questão da planta genérica de valores deve estar entrando por aí. Tem que ser votada antes de final de dezembro, né? Antes de final de dezembro, mas ainda não está tramitando. Para obedecer a anterioridade, etc. Anualidade. Princípio da anualidade, exatamente. Perfeito. Exatamente. Bom, Isaac, alguma novidade do seu gabinete lá? Hoje eu estou encerrando o relatório final, estamos caminhando para o encerramento do relatório final da CPI do anexo, compilando toda a documentação, saneando toda a documentação para encaminhar para o Ministério Público. Antes nós vamos votar na CPI e ler em plenário. Perfeito. E vai mandar para a promotoria. Quem sabe não entra no meio da cevandija. Morandini, o Ministério Público tem essa prerrogativa e essa competência muito mais do que a Câmara com relação à investigação e outras ferramentas que vão poder auxiliar mais. A CPI fez o seu papel,
investigou, foi em loco, buscou levantar se realmente existiam algumas irregularidades. E o que nós constatamos de imediato foi uma irresponsabilidade do poder público tremendo, uma ingerência, uma falta de competência. Perfeito. Bom, depois a gente vai conversar mais depois que você fizer o relatório, porque por enquanto está dentro do prazo da regimental. Votação, prazo regimental, etc. Exatamente, Morandini. Muito obrigado a você. Eu que agradeço. Parabéns Morandini. pelo Obrigado trabalho a em todos. Brasília. Vamos esperar o aeroporto internacional do Leite Lopes. Muito obrigado. Obrigado, Morandini. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã com Larga Brasa na TV.